Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. Hoje a gente traz um papo super informativo para vocês. Tá bacana, né, Marilene? É, muito interessante, muito interessante. Principalmente para quem? As mães, né? As mulheres, para todos em geral, né, Regina? É, claro. E para isso a gente está recebendo aqui a doutora Andressa Mussi, ela que é cardiologista pediátrica e vai conversar sobre cardiopatia congênita. É um tema bacana. Você gostou? Então vem com a gente. Vem conhecer a doutora Andressa, muito maravilhosa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada por me aceitar e me receber, esse convite maravilhoso, muito honroso nesse dia, nessa tarde tão bonita. Obrigada. Doutora, explica pra gente e para quem está em casa, nossos queridos assinantes aqui, falar nisso. Já curtiu o programa? Já se inscreveu no canal? Lembrando sempre, o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado. Isso porque conta com a sua participação. Doutora, o que é cardiopatia congênita? Vamos lá, pergunta importantíssima. A cardiopatia congênita é qualquer alteração estrutural que ocorre no coraçãozinho do feto ainda, lá quando o nenenzinho está sendo formado no útero materno e alguma coisa sai errado. Então, a gente sabe que a estrutura do coração ela é formada por veias que chegam no coração. E aí a gente tem as câmaras cardíacas, que são os átrios em cima, os ventrículos embaixo. Vamos lembrar lá da biologia, né? Puxar lá na mente. E aí a gente tem as válvulas no meio do coração, duas, e temos duas que saem do coração. Então temos a mitral, a tricúspide, a pulmonar e a aórtica. E aí temos as artérias que saem do coração para levar o sangue com oxigênio, que já passou pelo pulmão. Então, o que acontece? Qualquer alteração em algum dessa estrutura que eu comentei, ou veia, ou artéria, ou septo, qualquer uma dessas vai gerar cardiopatia, que pode ser desde uma coisa simples até uma coisa muito complexa que leva o neném a um risco de óbito, às vezes logo após eu nascer, se a gente não faz o diagnóstico e não faz o tratamento da criança. Cardiopatia é uma doença no coração. É uma má formação no coração. E, aliás, uma coisa que você tocou, que é bem importante, ela é uma das malformações, ou seja, nasceu errado ali, que mais leva à mortalidade. Ela é a principal causa de morte no primeiro ano de vida da criança e é a segunda causa de morte, só perdendo para prematuridade no primeiro mês de vida. Então, olha como é importante saber o que é cardiopatia congênita, né? Um problema que leva tanto a criança à gravidade, à morbidade, à mortalidade, e às vezes a pessoa nunca ouviu falar da cardiopatia congênita. Então, por isso que eu adorei vir aqui, porque é uma maneira da gente conseguir levar a todo mundo a importância de saber isso. E por isso que a gente instituiu aí o Dia Nacional da Cardiopatia Congênita em relação à conscientização no Brasil todo, no mundo também tem isso, só que no mundo é 14 de fevereiro, para a gente levar isso aos lares, para as pessoas entenderem a importância do diagnóstico. Importantíssimo. Doutora, quando que foi descoberto? Porque eu tive meus filhos, eu nunca ouvi falar. Então, sempre existiu. Mas o que acontece? Antigamente não era tão divulgado, como até hoje ainda não é. E todo mundo sabe falar mais de sopro, né? Tipo assim, meu filho nasceu com sopro. Eu ia perguntar isso. O sopro, todo mundo coloca no mesmo balaio. Mas o sopro, na verdade, ele existe dois tipos. O sopro, o que é o sopro? Acho que é importante a gente frisar isso também. Quando a gente pega o esteto e ausculta a criança, ou qualquer paciente, né? Desde o bebezinho até o adulto, quando você ausculta, normalmente você tem duas batidas, que são as duas bulhas. A primeira bulha e a segunda bulha. E você não tem nenhum ruído entre essas duas batidas. O sopro, ele vai... Eu vou tentar imitar aqui, não sou muito bom de som, mas normalmente você faz tum-tá, tum-tá. O sopro já faz tum-chu, tá. Tá. Por isso que veio o nome de sopro. Barulho. Porque você veio como se fosse um soprinho mesmo ali no meio. Só que não é tudo a mesma coisa. A gente que tem um pouquinho mais de experiência aí ao longo a gente estava relembrando aqui, né, Marília? Mas já vão uns 30 anos aí de experiência, então você, quando ausculta, você já percebe qual o tipo, se aquilo ele é inocente, se é um sopro patológico, aí vai a diferença. O sopro inocente, que todo mundo fala, né, que é o fisiológico, ou seja, a criança tem um soprinho, mas o coração é perfeito, não tem cardiopatia, não é mal formado.
Então, tudo bem, esse sopro, ele, mesmo jeito que ele vai embora, tranquilo. O problema é quando eu sopro, ele é patológico. Quando é patológico é porque tem alguma cardiopatia. Aí a cardiopatia pode ser um buraquinho, né? Que, às vezes um buraquinho que pode ser que a criança evolua e feche. Agora pode ser também coisas bem complexas, uma artéria só, uma veia só. Às vezes um lado não desenvolve, o outro desenvolve. Então, é uma gama gigantesca de defeitos que podem vir no coração. Consegue detectar no pré-natal? Consegue, isso é muito interessante, muito legal, porque a gente tem algumas nuances do ultrassom normal que já pode indicar que essa criança pode vir com um problema cardíaco. Quais são? Às vezes, lá no ultrassom do primeiro bimestre, faz aquela medidinha do pescoço, não sei se vocês já ouviram falar. Toda grávida faz no feto. Chama translucência nucal, que é a medidinha do pescoço. Ela tem um limite, a TN. Se passa daquele limite, ela já acende a lanterninha. Pode ser que tenha cardiopatia, entendeu? O osso nasal, que faz um pouquinho mais à frente, você mede o osso. Se o osso é encurtado, também é um indicador que o nenenzinho pode vir com cardiopatia. E aí você indica o ecocardiograma fetal, que é o mesmo exame que a gente faz na criança, no adolescente, no adulto, que é o ultrassom do coração, né, com outras técnicas muito apuradas, que você consegue ver perfeitamente qual é o defeito da criança. Então, e a gente pode fazer isso no feto. Isso é muito bacana, né? A gente faz bastante aqui. E aí você faz o diagnóstico. E qual é a diferença disso daí? Algumas crianças você já pode tratar intraútero, mas a maior parte das crianças você estrutura todo o nascimento. Então, se você faz o diagnóstico da criança, às vezes você fala assim, mas para que eu vou fazer o diagnóstico se eu vou sofrer? Não, você vai realmente mudar o paradigma da doença, você vai mudar o prognóstico do seu bebê. Por quê? Porque você vai já saber qual é a cardiopatia, onde esse neném tem que nascer, como é que vai ser as primeiras medicações dele. Às vezes você tem que fazer um cateterismo de urgência nessa criança. Às vezes você tem que colocar uma medicaçãozinha que a gente é importada, para poder fazer um canalzinho ficar pérvio, essa criança conseguir oxigenar. E aí você tem que ter toda essa estrutura. Tem que estar numa UTI especializada para isso, né, que a gente tem aqui. E aí todo mundo já está emanado e já muito consciente do que tem que fazer, muito treinado. E aí essa criança tem muito mais chance de sobrevida, de sair bem. E às vezes tem criança que nasce com um probleminha que você vai ter que fazer várias intervenções, né, para ela conseguir se tornar um adulto saudável. Mas o bom disso tudo é que você tem como fazer o diagnóstico, você tem como fazer o tratamento. E tem uma vida normal depois. Isso, e possibilitar essa criança ter uma vida muito... As mais graves, às vezes, têm algumas limitações, mas a maioria delas muito normal. Né? Casar, qual é a média, a quantidade, vamos dizer, por cento? Isso é também uma pergunta bacana. Tem um jargão que a gente tem camisa, tem várias coisas em relação a isso, dentro da cardiopatia congênita, quem trabalha com isso, que a gente chama somos 1 em 100. Ou seja, de cada 100 crianças, uma nasce com cardiopatia congênita. Então, é bastante, né? Por isso que a gente tem que fazer esse alarde, tem que sacudir o povo para todo mundo perceber a importância da cardiopatia congênita. No Brasil, nascem cerca de 29 mil crianças com cardiopatia congênita ao ano. É muito. A cada 22 minutos, uma criança nasce com cardiopatia congênita. Então, a gente está aqui conversando, uma criança está nascendo. Isso é devido a quê? Esse alto índice? Isso aí é uma questão multifatorial. A maior parte delas por alteração genética. Ou seja, vem uma alteração genética de um lado da família, do pai, outra alteração genética do lado da família da mãe, e quando os dois se encontram, pode dar o problema no bebezinho. E, às vezes... A gente nem sabe que, às vezes, por exemplo, 3, 4 gerações, realmente não se descobria, né? Às vezes o neném nascia, perdia, achava que era pneumonia, morria de alguma outra coisa, e na verdade era uma cardiopatia. Então, primeira importância é a genética. Então, o fundamento da alteração cromossômica, genética mesmo. Mas o mais importante é a alteração multifatorial. O que seja isso? Que é onde a gente pode melhorar, onde a gente pode modificar. E eu gosto muito de frisar isso, porque as grávidas têm que ter ciência disso, que se elas fizerem um trabalho bem feito, né, um pré-natal legal na gravidez, acompanhar direitinho, se cuidar, comer bem, algumas coisas podem ser evitáveis. Primeiro, diabetes. A diabetes, sim, causa cardiopatia congênita. Então, se a mãe se tornou diabética ou se ela é diabética antes, ela tem que controlar muito a dieta, às vezes tem que fazer uso de insulina, porque os picos de glicose podem alterar o coraçãozinho do bebê em formação.
Legal isso saber. Nossa. E assim, muito comum. A gente está vendo cada vez mais diabéticas, né? Nossa, demais da conta. Demais. Grávida. Eu que lido com idoso, então nunca vi tanto diabetes como está tendo. Exatamente. Outra coisa é o uso de drogas, né? Às vezes drogas ilícitas, às vezes drogas também, medicações que você toma, então às vezes por lítio, é uma das coisas que pode causar, uso de alguns remédios para convulsão, algumas outras drogas também de uso assim, antipertensivas. Então, quando a grávida estiver grávida ou programando, que seria o ideal, a gestação, já seria bacana já fazer uma consulta com o ginecologista, com o obstetra, para já programar tudo muito direitinho, né? E tem outras coisas também que podem causar. Então, assim, a gente sabe que esses vários fatores aí, por exemplo, a criança que tem síndrome, né? A mãe mais idosa, que tem mais chance de ter uma criança com síndrome de Down, tem uns 60%, 50% a 60% de chance de vir em cardiopatia. Então, se for fazer uma gestação, a gente chama de alto risco, né? Que já é uma idade materna avançada, também é ideal já fazer o eco fetal, já fazer toda a avaliação, para a gente ter ciência do que pode estar acontecendo, né? Então, são vários fatores que associados podem gerar cardiopatia congênita no bebezinho. A minha pergunta é, a grávida faz todo o acompanhamento gestacional ali, né? Pré-natal, com o médico. Todo médico obstetra, todo ginecologista, está preparado para essas orientações? Eu acho que sim, Regina, porque assim, por exemplo, infecções também, né? Tá fazendo ultrassom, o médico percebe. Sim, quem faz o radiologista, às vezes o obstetra faz o radiologista, então sabe muito bem da TN, sabe muito bem da ausência de osso nasal. A gente aqui no sul do estado, a gente tem profissionais excelentes em relação à parte da medicina fetal, então acho que está todo mundo já muito incorporado nisso. Outra coisa que eu acho legal também falar, as infecções que podem acontecer durante a gravidez, né? Então, toxoplasmose, rubéola, algumas viroses, né? Na época do Covid, a gente via que o neném às vezes vinha com problema. Então, tudo isso também tentar evitar, né? Então, grávida, não é que ela vai se isolar, mas ela tem que tentar se expor o menos possível a ambientes que podem estar muito contaminados, né? Gente. Muita informação, né? Não, é porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar que a minha irmã tinha um sopro no coração. Então, isso para mim, assim... Estava mexendo com você, né? Não, lembro disso. E não era só a minha irmã, não. Várias crianças da rua que estavam correndo, brincando de pique e tal. A mãe, menino, não corre não, você tem sopro no coração. Então, isso para mim era um pesadelo. Já era um alarde, eu nunca tinha ouvido falar em sopro no coração. Não, a minha irmã estava indo, inclusive, operar e fez os exames na véspera e viu que estava fechando, é isso? Eu sei que não precisou operar. Então... provavelmente a comunicação devia estar fechando, né? Que às vezes, graças a Deus, pode acontecer. De ter fechamento espontâneo, a gente não ter que intervir. Né? É isso. Mas também não sei explicar. Eu era muito pequenininha, não sei explicar. Mas isso era comum, Marilene. E uma coisa que você começou a falar dos sintomas, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente falar aqui. Sim. A gente também acaba dividindo nas faixas etárias, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, meu neném nasceu. O que eu tenho que perceber para saber se o neném veio com uma formação, veio com cardiopatia congênita? Quando o neném nasce, a gente faz agora, desde 2014, foi sancionada uma lei que a gente faz o teste do coraçãozinho, que as pessoas falam, entre aspas, mas é o teste da oximetria. Sabe esse oxímetro que todo mundo ficou conhecendo aí no Covid? Que a gente mede lá quando está a nossa saturação de oxigênio? Então, a gente usa isso no bebezinho. Então, todo bebezinho tem que sair da maternidade com esse teste. Por quê? Porque ele já consegue triar se o bebezinho tem uma cardiopatia congênita grave. Ou seja, se o bebê não passa nesse teste do coraçãozinho, é um bebê que não pode ter alta. Ele vai ter que ter uma avaliação do cardiologista antes de ir embora. Aí o cardiologista vai fazer o ecocardiograma completinho, vai fazer um eletro, vai fazer a avaliação para ver se o neném tem que ir para uma intervenção lá na sala de hemodinâmica, né, fazer algum procedimento, abrir, fechar, colocar, às vezes a gente coloca até stent em bebezinho. Nossa! Né? Então, a coisa evoluiu muito, a parte tecnológica. Por isso que nossas crianças, a gente pode, sim, fazer um tratamento muito completo para essas nossas crianças cardiopatas, porque o arsenal de medicações, de próteses, cresceu demais.
Ou às vezes a criança tem que ir para cirurgia cardíaca, né? Então, por exemplo, lá no nosso UTI a gente está cheio de bebezinho que a gente já fez cirurgia, estão lá estabilizando para poder ter alta. E a gente recebe criança aqui do estado todo, até de estado vizinho. Então, assim, você saber se a criança já nasceu, então um dos testes é esse teste da oximetria. Outra coisa, porque o teste da oximetria ele só consegue triar as cardiopatias que o neném fica roxinho, sabe? Sei. Que aí a oxigenação está baixa. Agora, o neném que não é roxinho, tem outra cardiopatia que a gente chama de hiperfluxo, é porque vai muito sangue para dentro do pulmão. Então, às vezes, esse neném passa no teste, a oxigenação tá legal, mas ele vai para casa, começa a mamar e começa a fadigar. Ele neném que mama e cansa. Mama e não consegue, igual o bebê Johnson, mamar 1 hora seguida e ficar 3 horas sem mamar. Não, ele quer mamar toda hora porque ele mama um pouquinho e cansa, mama um pouquinho e cansa. Então, isso é uma dica importante, viu, mamães que estão assistindo a gente? Que vocês devem prestar atenção. Então, presta atenção se o neném está cansando, se o neném está gemendo, se está suando gelado. Isso tudo pode, sim, ser uma cardiopatia congênita. E aí, você tem que procurar o pediatra vai examinar, vai avaliar. Não é só o sopro em si, é todo um contexto. Então, você tem que ver se o neném está com algum outro sinal. Então, esses sinais, como eu falei, sudorese fria, gelada, o neném fica pálido, mama, muda a cor, cansa, que a costelinha dele afunda aqui, mamãe, se afunda na hora de mamar. Isso tudo são sinais que o neném tem algum problema. E provavelmente um defeito no coração, e esse defeito, às vezes, quando ele aparece logo no iniciozinho, geralmente é um defeito mais grave. Então, a gente tem que ir para o pediatra encaminhar para a gente, o cardiologista pediátrico, para a gente já fazer toda a estrutura do diagnóstico, se precisar internar, se precisar fazer cirurgia. E em alguns casos, a gente só vai medicar, esse neném vai tomar um monte de remedinho oral, xaropinho, até a gente ver como é que ele vai evoluir. Aí ele pode evoluir estável e fechar como a sua irmã fechou. Irmã, né? Irmã. Então, ou então ele vai crescendo, e se for, por exemplo, um buraquinho, uma CIV, essa CIV vai aumentando e a gente tem que operar. E aí, então, são os 3 tipos de tratamento que a gente pode oferecer. O tratamento clínico, que é remedinho, tratamento por hemodinâmica, que avançou muito, então a gente vai lá através do catéter na sala de hemodinâmica. Aqui a gente tem 2 aparelhos maravilhosos, né? Que é de última geração, que eu agradeço de coração aqui, vou aproveitar e agradecer ao Ferraço, que ele foi o primeiro que trouxe aqui pra gente, então fez uma diferença enorme aí de paradigmas na cidade, não só para os adultos, mas também pelas crianças. E, na verdade, o tratamento cirúrgico, né? Que é onde a equipe da cirurgia vai abrir o peitinho da criança e a gente vai fazer toda a modificação que é necessária para o bebê ficar bem. Doutora, como é que é tratar do coração de uma criança? É porque eu imagino, Marilene, que quando você trata o coração de uma criança, você põe o coração dos pais na sua mão também, entendeu? É isso que eu imagino. Isso dos pais, dos avós, de toda a família, né? Então, assim, é um misto de sentimentos e um misto de emoções, né? Então, assim, primeiro, desde quando você faz lá, vamos supor, o diagnóstico ou no feto ou no bebê, a sua primeira conversa com a família, é uma conversa que você vai expor todos os problemas e aí começa ali a sua ligação com a família. Então, eu falo assim que a cardiopatia congênita, porque você vai tratar dessa criança o resto da vida. Eu tenho crianças que desde que eu cheguei aqui há 20 anos atrás, agora estão mocinhas, estão fazendo faculdade, umas já tiveram filhos. Então, é uma emoção para você que trata dessas crianças, é gigantesca. Assim. Eu falo que é uma dádiva de Deus a gente poder acompanhar essas crianças, tratar essas crianças, possibilitar essas crianças de serem pessoas normais. E também a gente tem que ter um elo muito grande entre a parte médica, a parte da enfermagem, a parte da fisioterapia, a parte da fono, da psicologia, porque você imagina o que é você levar uma criança, seu filho, e entregar no centro cirúrgico? Nossa! Sabendo ou não se essa criança vai voltar. Então, assim, para você conseguir que essa família, até arrepiada, consiga se envolver e te entregar o filho, você tem que ter uma coesão muito grande, tem que ter uma ligação muito grande. Não pode ser uma coisa só técnica, entendeu? Tem que ser muito além disso. Aí entra a nossa fé, a nossa
a nossa entrega, porque é uma entrega, tanto da família como nossa, né? A acreditar que aquilo ali vai dar certo, que os anjinhos estão todos ali e que Papai do Céu está cuidando de todo mundo, não só da criança, mas da equipe que está cuidando da criança. No meu time, que eu falo que é time, não é equipe, né? Da cardiopediatria, que é todos esses profissionais que eu falei envolvidos. E todos nós, a gente acaba atingindo uma expertise nesses longos, todos esses anos aí no Hospital Evangélico, que às vezes até de você olhar um para o outro, você já sabe o que está acontecendo, né? Eu agradeço demais essas famílias. Eu vou falar para vocês agora, porque realmente a gente está lidando com o bem mais precioso, né? Que é o filho. Então, eu agradeço demais a oportunidade de poder tratar dessas crianças, de cuidar dessas crianças com tanto carinho e dessa credibilidade, essa fé que vocês colocam no time todo da cardiopediatria. E a gente, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, a gente consegue fazer o nosso melhor. Nem sempre a gente consegue o resultado que a gente gostaria, graças a Deus, a maioria das vezes, mas mesmo quando não dá certo como a gente gostaria, a gente estando junto, a coisa fica muito mais leve, muito mais clara. Andressa, parabéns, doutora, parabéns. Doutora Andressa, houve uma evolução muito grande nesses 30 anos que você trabalha como... Muito grande. Muito grande. Muito grande. As coisas, assim, tinham alguns defeitos cardíacos que a gente, há 30 anos atrás, a gente sabia que a gente tinha um limite. A gente nem, às vezes, dependendo do problema que era, a gente, às vezes, nem intervinha. Né? Não tem limite mais? Não tem mais limite. Agora o céu é o limite. Nossa, coisa linda, né? Gente, e o hospital evangélico também, né, Marilene? Você estava falando da equipe aí, o hospital oferece toda a equipe, né? Toda a equipe. A gente tem toda a parte ambulatorial, depois quando interna a criança, toda a parte de UTI, o pós-operatório. É um hospital maravilhoso, evangélico. Completo, né? acho que esse nome ficou bem legal, né? É referência, né, doutora, no tratamento de... cardiologia, referência. É o que eu falo, o que é mais importante é você estar unido, né? A ideia do time que faz toda a diferença na vida dessas crianças e na vida das suas famílias. É isso que a gente quer, que todo mundo junto consiga fazer o melhor para essas crianças que são nós vamos ter que terminar, Regina. Que pena, né? Ai, uma pena. Eu tô adorando isso, eu tô adorando. Eu adoro. Excelente. E eu adoro aprender, né, gente? Doutora, você é uma mestra no que você faz. Ela é maravilhosa. Como a mesmo. gente está aprendendo aqui, sabe? Imagina. E é muito maravilhoso. E outra coisa, a doutora Andressa, ela renova a nossa esperança, né, Marilene? Porque a gente ouvia dizer que o nenenzinho nasceu por dentro do coração, você falava, ai, meu Deus, agora não. Sabe, você renova a esperança. Que coisa boa. Hospital Evangélico, beijo para todo mundo aí, que é todo mundo muito maravilhoso, né, Marilene? Doutora, faça as suas considerações e muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é maravilhoso falar de coração, porque a gente cuida dos corações realmente com o nosso coração. Então, eu quero agradecer às mães, às famílias e ao time do Hospital Evangélico, que está sempre tão unido e tão comprometido, essa é a palavra, em dar o melhor de tudo que a gente pode para a vida dessas crianças. Doutora Andressa, demais a vocês. Você trabalha no Evangélico, mas você trabalha também em consultório particular? Trabalho. Você podia dar o telefone? Boa, Marilene. Então, a gente tem o telefone fixo, que é o 3511. Aonde que é o seu consultório? É no edifício Arpoador, na sala 404, 405. Gilberto Machado, Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. Na frente da Clínica Acidentados. Isso. E telefone celular? Telefone, então, fixo 3511-6379 e o celular tem que colar aqui, gente, desculpa, é 99771020 e o outro 99959-3498. Já tá na telinha para você, já tá na telinha, ó, tá aqui, ó, tá bom? Ô, doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito maravilhosa, Marilene. Marilene, muito maravilhosa, tem que voltar, não tem não? Doutora, já fica o convite, tá? Tá jóia, gente. Quando você tiver algum tema, é só você ligar. Agora você já tá comigo no WhatsApp. Tá você ótimo. passa um recado. Tá jóia. Qualquer novidade, a gente tem uma novidade aqui para vocês. Você volta correndo. Maravilha. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até o próximo Entre Elas. Obrigada pela sua companhia.